Olá, estamos aqui no Família em Ordem, esse projeto que tem a missão de falar de maneira jurídica clara sobre o desafio das famílias nas suas maiores vertentes. Afinal, tudo começa, tudo permanece, mas tudo também termina na família. E a família é onde a nossa vida começa, lá no nascituro, mas também se finda lá nos inventários. E estou aqui com a minha parceira, Bruna Silva. Ou Bruna Santos, minha parceira. Vamos conversar aí sobre um tema bem legal. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Renata. Muito obrigada, primeiramente, por estar aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial para vocês. A gente vai falar de um tema de suma importância e que, no meu ponto de vista, é pouco tratado, O envelhecimento. Então, assim, a gente vai trazer várias vertentes aqui. A gente vai trazer um pouquinho sobre a sobrecarga do cuidador, Muito cuidador é o próprio familiar. E como é que o familiar vive isso? Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa situação. A gente vai trazer a questão da ILPI. Muitas pessoas não sabem o que é ILPI, como funciona. Então, hoje a gente trouxe uma convidada aqui que tem 27 anos de carreira nessa área, Tá 27 anos aí. Então, ela vai poder conversar um pouquinho nesse bate-papo, um bate-papo descontraído. A nossa ideia aqui, na realidade, é passar de forma clara, De uma forma clara, mais leve, sem o juridiquês. E, quem sabe, aí sanar as dúvidas de muitas pessoas. É isso aí. Então, hoje a gente está aqui com a Érica, pedagoga, pós-graduanda em pedagogia empresarial, 27 anos de experiência em gestão institucional de longa permanência para idosos, formação para atuar no terceiro setor pela Escola Superior de Teologia do Rio Grande do Sul, cursos de pós-média em enfermagem, geriatria e gerontologia. Eu vou fazer um trava-língua aqui, mas vou aprender até o final. Trava-língua. Atualmente, gestora do Retiro Humboldt. Isso? Meu inglês está em dia, viu? Tô aprendendo, E ela veio aqui para poder falar com a gente, assim, de um tema que eu acho que as famílias estão assustadas. Eu confesso que eu estou. Estamos envelhecendo, Érica? Sim, nós já estamos velhos. E o grande desafio é esse, Estamos envelhecendo, estamos no processo de envelhecimento. E quando nós vamos parar para pensar no nosso envelhecimento e no envelhecimento do nosso familiar ou de quem está conosco? Então, longevidade já foi um tema muito falado, mas às vezes eu tenho a sensação que ainda assim não nos preparamos para lidar com a longevidade. Nem a nossa e nem dos nossos familiares que estão aí chegando em idades cada vez mais avançadas. Qual é hoje o principal desafio que você tem visto? O que chega lá para você? O maior desafio na instituição é o preconceito, o estigma que a gente tem em relação às instituições, instituições para idosos, residenciais, casas de repousos, terem um sinônimo de asilo ainda. Então, o maior desafio é o idoso longevo, 90 e muitos, 80 e muitos, aceitarem a institucionalização. Por quê? A instituição para ele é aquela instituição que era asilar mesmo, era o depósito, era o abandono. E eles, ao longo da sua vida, eles não tiveram nenhuma experiência com uma instituição que foi positiva. Ou não tiveram um familiar, ou um amigo, ou não foram visitar o amigo numa instituição. E essa instituição tinha um padrão diferente. Então, ele remete a uma instituição para 60 a mais como um asilo. E se eu for para lá, ninguém vai me visitar, vão me abandonar, a minha família não vai me ver. Esse é o maior desafio, porque a gente tem um período de adaptação. Todos passam, Tanto a instituição passa por uma adaptação ao receber este residente, como o residente passa por uma adaptação, porque na maioria das vezes eles estão na mesma casa por décadas.
E aí, quando ele vai para a instituição, é um ambiente novo, é um ambiente coletivo, é um ambiente reduzido, porque de uma casa enorme ou de um apartamento enorme, ele reduz a uma suíte com varanda, uma suíte com sala, e é menor do que a sua casa, né? Então, essa adaptação é um desafio. Mas, assim, na instituição onde eu atuo, as adaptações sempre, a maioria das vezes tem êxito. E quando um outro desafio é quando o residente chega já com o processo de demência em andamento. E ele não se localiza nem na casa dele. Ele Quanto mais num lugar extremamente novo. Exatamente. Muitos residentes, às vezes, eles estão, que chegam, né? Eles estão se colocando em risco em casa, por isso que há indicação de uma institucionalização, porque ele vai para a rua, ele quer ir para a casa dele. Sim. E a casa que ele quer ir é a casa que remete à infância dele com os pais e os irmãos. Então, nem naquela casa onde ele está há 50 anos, ele se sente em casa. Então, o desafio é maior ainda, até esta pessoa se reconhecer neste local, com tantas informações novas, num ambiente novo, é um pouco turbulento. E hoje eu tenho uma sensação que nós temos idosos cuidando de idosos, porque essa longevidade está chegando para todo mundo. Lá na minha família, por exemplo, eu vivo várias gerações, né? E eu lembro que a minha filha pequenininha, ela ficava assim para mim: mãe, daqui a pouco você tá velha, que você vai fazer 30 anos. Né? Mas é que na visão dela era já muito distante os 30 anos. Hoje ela tá com 20, eu com 38. Ela: mãe, quando você fizer 60, como é que vai ser? Eu tenho visto um pouco da preocupação, principalmente dos mais jovens, mas também tenho visto uma preocupação, por exemplo, dos meus pais, que estão 65, cuidando dos pais com 90. E é um cansaço para ambos os lados. As famílias também buscam por conta disso? Sim. Muitos familiares, eles buscam a instituição por estarem esgotados, por não aguentarem mais, às vezes, em sua maioria, pelo menos na instituição atual onde eu estou, né, é um público A. Então, eles têm um alto poder aquisitivo e, geralmente, quando estão nesse processo já do cuidado em si, na assistência de uma forma geral, por exemplo, como a semidependência ou a dependência total, já acamado, com troca de fraldas, com toda aquele home, né? Um cuidado no domicílio de forma intensiva, eles se sentem exaustos. Às vezes eles não fazem o cuidado, mas só de supervisionar, de ter cuidar do cuidador, cuidar das refeições. Geralmente o idoso faz 6 refeições ao dia. Então, você tem que preparar um cardápio, você tem que ter roupa de cama limpa, você tem que ter o mercado feito. Isso tudo gera um estresse no familiar. E também gera um estresse no familiar por se sentir culpado, por ele não estar fazendo tudo. E mais culpado ainda ele se sente quando a última opção chega, que é a institucionalização da pessoa. E aí é o sofrimento, um sofrimento enorme. Eu recebi essa semana uma familiar que a irmã foi com ela, eram 2 pessoas completamente diferentes. A irmã que mora fora do Rio, que não está no cuidado direto, um cabelo maravilhoso, uma pele, e a outra com um aspecto de doente. Parece que ela pálida, sabe, um aspecto deprimido. E isso, e a irmã, que mora fora do Rio, dando apoio para a institucionalização, porque vê na irmã esse cansaço em pessoa. E é cientificamente comprovado que a carga do cuidador familiar é muito maior do que a do cuidador profissional. Até porque o sentimento de culpa causa dificuldade de delegar. Né? Assim, eu tenho uma situação também próxima de uma pessoa que ela falou assim: eu não tô aguentando mais. Ela tem irmãos, mas os irmãos vivem a vida deles. Ela largou simplesmente tudo para cuidar dos pais. O pai tem Alzheimer e a mãe tá ficando demenciada. E ao mesmo tempo que aí ela me procurou, a gente conversou. Aí eu falei: por que você não pede a curatela da sua mãe? Porque ela já está em processo de curatela do pai.
E aí ela falou assim, eu não quero tirar a autonomia da minha mãe. Então, assim, às vezes até por falta de conhecimento, porque a curatela, você não tira a autonomia da pessoa. Você está protegendo a pessoa, você está protegendo o idoso. E não só o idoso, né? Assim, muitas pessoas com deficiência também têm a necessidade da curatela. Então, a curatela nada mais é do que uma proteção, né? A gente tem casos de que a mãe solicitou a curatela da filha e hoje em dia a filha tem um limite. Ela não deixou de fazer as coisas dela, ela não deixou de sair e comprar uma blusinha, mas hoje em dia ela tem um limite para isso. Porque a pessoa, quando vê um ser humano em estado vulnerável, a primeira coisa que vem é, vou me aproveitar disso. Infelizmente, é onde a gente vive. Tanto que a gente fala aí, a gente estava conversando antes mesmo de começar aqui, a Renata estava falando sobre a questão dos empréstimos consignados. Por que a maioria das pessoas que sofrem com o abuso do empréstimo consignado e até mesmo essa questão dos empréstimos não autorizados são os idosos? Porque é a parte vulnerável. O idoso chega lá, às vezes o idoso vai fazer uma prova de vida, no mês seguinte está lá 5 empréstimos no contra-cheque dele que ele não sabe nem para onde foi o dinheiro. E se não tiver uma pessoa ali para ajudar, ter esse controle junto com o idoso e ajudar né? Ele fica perdido, o dinheiro dele vai embora. E o patrimônio fica dilapidado, fica sem patrimônio. E aí é onde eu acho que é a importância das famílias entenderem que a curatela, a procuração, os institutos legais estão aí como proteção e não como ofensa. Até porque é esquisito. Se a gente for pensar, né, de maneira natural, é esquisito eu achar que o meu pai, que era meu herói até ontem, não tem mais autonomia por si mesmo. Sim. Então, eu também entendo um pouco da dor das famílias, mas é importante que as famílias entendam que é proteção. Hoje, principalmente dessas questões de estar tudo tão informatizado. E aí, eu até estava ouvindo, né, algumas coisas sobre até letramento digital para idosos, né? Eu não sei se lá vocês também fazem isso, porque hoje está tudo aqui, né? Uhum. E os idosos, tadinho, assim, até a comunicação. O meu avô fala muito assim, antigamente eu ia lá e visitava a minha irmã, agora eu tenho que ligar. Porque não tem como o senhor mais ir sozinho lá. Não sei mandar mensagem, como é que faz? E a gente precisa também trazer os idosos para o nosso mundo. E como é que a gente faz essa ponte? Como é que as famílias conseguem fazer essa ponte também? A gente tem atividades com uso de tecnologia, porque geralmente o idoso que chega, ele tem... já não está mais naquele telefone com fio, né? Ele está com celular. Ele tá com celular e ele tem... As chamadas de vídeo são grandes aliadas, porque ele vê a pessoa que ele gostaria. Então, assim, na pandemia foi a salvação. Então, a gente nos adaptamos com muita rapidez com tablets para fazer as chamadas de vídeos, e aí quem tem baixa visão no celular não enxerga, e o tablet, então, deu uma... E a gente inclui a tecnologia nas atividades. Para algumas pessoas, elas mantêm uma certa autonomia mesmo. Não só autonomia com o próprio corpo, autonomia de ir e vir, mas também intelectual. E, às vezes, com essas atividades de estímulo de memória, né, atividades de estímulo cognitivo, eles não perdem com tanta rapidez. Às vezes, não evoluem muito, mas também não descem tão rápido, né? E a gente tem uma tela interativa que é a nossa aquisição mais recente. As atividades deram um up, uma tela interativa enorme, onde ele toca e aí ele vai pesquisar, ele ouve a música que quer, vê o vídeo que quer, e isso também é bem interessante. Mas a gente tem também projetos para os residentes, aqueles que querem, porque muitos têm o tabu. Porque quando ele pega um telefone e não consegue, ele vai achar que o outro vai achar que
porque ele tem uma inteligência um pouco abaixo, né? Então ele fala, não, eu não tenho interesse, é porque ele não quer que o outro perceba a dificuldade. Então a gente, de forma gradativa, propõe atividades para estimular, até para individualmente, para ele não se expor para os outros, que ele não sabe, né? E aí a gente consegue fazer com que eles tenham acesso à tecnologia. Mas hoje, a maioria não tem o telefone convencional mais. Porque antes eles transferiam para a instituição o telefone convencional. Gente. E eles continuavam com aquele mesmo número o resto da vida. É que ainda tem isso, que é o número... É o número antigo. A gente ainda tem pessoas que têm o convencional, mas como a chamada de vídeo estreitou esse laço junto com a família, e eles, então, têm uma adesão muito boa com o telefone. Legal. Agora, a gente está falando dessa questão tecnológica e tudo, de idosos, onde a família ou eles mesmos tiveram todo um preparo para chegar nesse acesso hoje. Só que nós sabemos que dentro do Brasil que a gente vive, nós temos realidades muito distintas em diversas... Até porque eu costumo falar assim, o Brasil é grande demais, né? Porque são muitas realidades dentro de um único... Né? Mundos extremamente, assim... Opostos, diferentes, dentro de um mesmo Brasil. Mas uma coisa é fato e iguala todo mundo vai ficar velho. Sim. E como é que, assim, dentro da sua experiência, os idosos que não têm tanto acesso, porque nós temos a legislação, né? Estatuto do Idoso, nós temos lei de alimentos hoje que vai obrigar o filho a prestar alimento para os pais, nós temos ali as forças de lei, mas ainda assim os acessos, as dificuldades, eles existem. Dentro da sua experiência aí, dentro desse tema, o que você tem visto dessa dificuldade? O que eu tenho presenciado é que o Ministério Público é um grande aliado, esteja onde este idoso estiver. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público é extremamente atuante, é extremamente parceiro das instituições de longa permanência e defensor dos direitos também dos menos favorecidos. Porque, assim, muitas pessoas que estão institucionalizadas, eu digo... Independente do padrão da instituição, porque a gente está falando aqui de um padrão de instituição que é uma exceção e que não é a regra, né? A regra a gente sabe qual é. Esse padrão, essa população que não consegue chegar a uma instituição, porque não tem renda. As instituições que o governo mantém não tem vaga. Sim. E essas pessoas estão em casa, né? Então, o que eu percebo aqui no Rio, o Ministério Público é um parceiro, é atuante, tem vários mecanismos, tem o Disque Idoso, tem a Delegacia do Idoso, tem a Vigilância Sanitária, que também tem o foco, né, na pessoa idosa. Agora tem a Secretaria do Envelhecimento Saudável, que também atua. E existem projetos. Nós não temos acesso, às vezes, à informação, mas o SUS tem vários projetos. A Clínica da Família. Eu acho que uma das maiores falhas, inclusive, é o acesso à informação. Eu acho que a informação ela precisa ser propagada. E, assim, a falta de acesso à informação, a falta do conhecimento dos instrumentos jurídicos e de entender, porque, assim, muitas pessoas, eles têm a falha de falar assim, a gente não precisa de advogado, para que a gente vai querer um advogado? Mas, assim, hoje em dia a gente percebe que, por exemplo, benefício do INSS. Quantas pessoas chegam até mim falando assim, eu fiz a solicitação do benefício e fui negado, não entendi. A pessoa tem o direito. Mas a pessoa precisa saber qual é a documentação que tem que apresentar, a pessoa precisa fazer um pedido formalizado. Entendeu? Porque os idosos, por exemplo, eles têm direito. O idoso de baixa renda, ele tem direito a um salário mínimo por mês. O que vai ajudar... E para que serve esse um salário mínimo? Muitas das vezes a família fala assim, eu não tenho como ter um cuidador, eu não tenho como arcar com a medicação. Esse um salário mínimo para esse idoso serve exatamente para isso. É uma ajuda
exatamente para o cuidado do idoso. Entendeu? Assim, eu vejo que a gente tem uma desigualdade estrutural muito grande, né? E que já vem lá de trás. A gente tem um preconceito muito grande, a gente tem a questão das rendas. Agora a gente tem uma outra esfera, né, de idoso. Eu acho que, não sei se a gente pode chamar dessa forma, mas assim, algo que não é comentado. Mas o idoso LGBT. É uma população grande. É uma população muito grande que está crescendo cada dia mais. E que não estão nas instituições, tá? E que não estão nas instituições. E que eles não têm um acolhimento, muitas das vezes, dentro da família. Até porque a gente já trabalha com uma questão preconceituosa, porque eles são de uma geração onde isso nem era falado, né? Hoje se fala, mas acha que para eles não. É um preconceito estrutural, né? Vamos dizer assim, porque isso já vem lá de trás, né? E aí, para o idoso entender, para colocar na cabeça de um próximo, a gente tem, assim, um estigma muito grande em relação a essa questão. Ele vai sofrer, porque é uma pressão muito grande. Sim. Sim. Dentro dessa esfera, né, do idoso, do LGBT, ou até o idoso que é sozinho. Sim. Né? Ausência de família. Ausência de família, né? Uma vez, eu estava lembrando aqui agora, eu gosto muito de falar, né? Então, eu paro para esperar um hambúrguer e converso com 30 pessoas que estão ali perto na fila. Vou escutando as histórias, gosto muito disso. E muito tempo atrás, eu não lembro, estava no centro do Rio para alguma coisa, não lembro o quê, e eu lembro de um idoso que estava justamente falando disso. A gente começou a conversar e tal, o assunto foi rendendo. Ele, poxa, eu não tenho ninguém. Eu não tive filhos, não casei, não tenho família. Chega essa demanda? É grande essa demanda dos idosos solitários? Olha, nas instituições onde eu passei esses 27 anos, a demanda é pequena, mas existe. E eu passei por instituições no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde tem uma cultura mais europeia mesmo, e que eles se preparam a vida inteira para envelhecer. É diferente, porque eles são pessoas que frequentam instituições a vida toda, como voluntários. Então, eles são voluntários numa creche, são voluntários na igreja, são voluntários numa instituição de longa permanência para idosos, e eles vão lidando com essa questão da instituição de uma forma mais natural. E também as instituições têm um padrão bom. Então, assim, eles se veem morando numa instituição onde eles são voluntários, né? Sim. Então, eles, geralmente, como eles vão presenciando e colecionando exemplos nessas instituições ao longo da vida, eles também se preparam. E, geralmente, eles têm um afilhado, eles têm um sobrinho. Essa cultura europeia, o afilhado é muito presente. O afilhado é muito comum. Aquela pessoa que não constituiu família a vida toda, ele tem vários afilhados, sim, porque é uma pessoa... E aí, ele dentre esses vários, ele tem um vínculo afetivo maior com um ou com o outro, aonde ele já vai se programando a vida toda. E é tão natural essa questão intergeracional, porque esse afilhado, ele também se sente responsável e esse contrato não formal é natural. Ele também quer cuidar deste padrinho porque ele se sente escolhido e sente que é uma missão. Sim, de vida. Sim. Então, assim, é muito comum nas instituições, quando o residente chega, ele já tem a sua vida toda, até a cremação, pronta, porque ele não quer incomodar ninguém, porque ele não quer dar trabalho para ninguém, e ele já tem essa organização. Quando eu cheguei no Sudeste, eu senti muita dificuldade. Sério? Quando eu fiz um curso de geriatria e gerontologia em Joinville, depois fui trabalhar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cheguei no Rio de Janeiro, em 2001.
fui atuar na comunidade germânica, mas assim, eu já comecei a perceber que a cultura da não institucionalização era muito forte e o padrão de instituição muito baixo. E essa questão assim de você não imaginar que você vai envelhecer, você vai chegar... Eu recebi residentes aos 90 e tantos anos que passava do lado de um cadeirante e se benzia. Pelo amor de Deus, quando eu envelhecer, eu não quero ficar assim, com 90. Então, porque a não aceitação. Sim. E uma pessoa muito vaidosa, uma outra pessoa que eu recebi na instituição. Isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Comum. Você chega na Zona Sul, você vai ver aquele perfil de idosos muito maquiados. Muito amigos ou lá de dos sunguinha cirurgiões na praia. E não, vou jogar meu futebol, não abro mão do meu futebol. É o que me mantém vivo, garotinho. Eu já escutei isso algumas isso vezes. Mesmo. Então, Mas eu acho que essa dificuldade. Eu acho que né? aqui no Rio, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a morte. As pessoas não pensam assim... É a lei da vida. A gente nasce, cresce, alguns reproduzem e morrem. É a lei da vida. A gente tem que passar por todas as etapas. Envelhecer faz parte. E envelhecer faz parte antes de morrer. Etapa. Exatamente. Não, e eu costumo dizer, Bruna, que assim... você vai ser um privilegiado se você envelhecer. Porque se você não envelhecer, você partiu antes. Sim. E não completou o ciclo total, né? Exatamente. Exatamente. E essa questão que você está falando da aceitação, eu vejo que ainda... Eu vi... Foi tema do Enem, né? Recentemente, o envelhecimento. Então, eu falo, nossa, mas eu escuto esse assunto desde a época de escola. E ainda é um assunto que... com tanta dificuldade, com tantas nuances, até coisa... hoje a gente, no meio do direito da família, tem ouvido muito um termo de divórcio cinza, que são os idosos que estão casados há 40 anos, 50 anos, mas viram que ficaram... Nossa, achei que ia morrer antes, não morri, não quero mais ficar com você não, eu quero experimentar outra coisa. E isso causa um caos dentro da família. Total. Como assim, papai? Você vai separar da mamãe agora, a gente com neto, com bisneto? Não, mas não quero me separar. E os filhos ficam em pânico, porque vai dar 2 trabalhos. Porque uma coisa é você cuidar dos seus pais dentro da mesma teto. A outra coisa é você cuidar separados, né? E aí tem a outra questão, que na área de vocês, né? Eles se casam de novo? Sim. E aí vem uma questão e de mexe na sucessão, no patrimônio de uma forma absurda. Uma outra falha que eu vejo muito como falha, né? As pessoas não têm um cuidado de se planejar. As pessoas não têm esse cuidado. Vou me planejar. Por exemplo, a gente tem diversos institutos jurídicos. Aqui no Rio, eu vejo que muitos institutos não são utilizados, como, por exemplo, a tomada de decisão compartilhada. Você sentar com a sua família, você tomar as decisões ali. E aquelas decisões que o idoso escolher para ele ser respeitada. Porque esse é um ponto. A questão do testamento. Muitas pessoas falam do testamento. Mas quase ninguém faz faz o testamento. Não. Exatamente. Eles ficam esperando e protelando. Exatamente. Né? Porque, até porque tem o tabu. Não, vou fazer um testamento, tô atraindo a morte pra mim. Não, não é isso. Até há bem pouco tempo, eu tava vendo uma pesquisa que ainda temos muitas pessoas que não conseguem fazer um plano funerário. Tem medo, tem um tabu ali. Exatamente. E eu falei, gente, mas a morte é um fato. Todos nós um dia vamos morrer. A por que não proteger, em si, você né? tem noção dessa questão da sucessão, de como vai funcionar, o que eu preciso fazer, tem inventários, né? Assim, eu até brinco. Lá no escritório, eu até brinquei outro dia. Essa semana passada, na verdade, eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, gente, esse inventário tem mais tempo do que eu de idade. Mas tem Porque tem inventários que rolam por anos. Mas por quê? É falta de preparação. Se já tivesse preparado tudo lá atrás, hoje em dia as coisas seriam diferentes. Poderia ter resolvido o imbróglio que vem se arrastando por anos. Você sente que hoje... Por exemplo, aqui tem 2 gerações diferentes. 3. Né? 3. Então, eu tô lá nos millennials.
né? Então, eu hoje, já com 38, eu já começo a pensar um pouco na questão de saúde. Olha, eu tenho que realmente botar a vitamina em dia, fazer um 46, exercício. Então, a gente começa já a pensar, já começa a perguntar ao médico que vitamina eu tomo aí pros ossos, coisa e tal. A Bruna ainda não chegou lá, não. A Bruna ainda vai tá demorando um pouquinho. Mas você sente, assim, que as pessoas já estão pensando em se preparar melhor para a velhice? Isso que eu queria dizer para vocês. O que eu percebo, né? Lá eu comecei muito nova, né? Eu percebia que os idosos na instituição, eles se tornam muito longevos. Independente do padrão, às vezes os idosos que moram em instituições, eles têm um cuidado melhor do que em casa. Sim. Porque em casa, quando ele mora sozinho, já presenciei também muito, ele se autonegligencia. Quando ele tem autonomia, mas ele não faz uma comida, ele pede uma quentinha da rua. Ele não come da mesma forma. Não. E nem 6 refeições ao dia, como a instituição é obrigada a oferecer. E aí, ele come muito enlatado. Ele vai se negligenciando. Ele troca o almoço por um café, um café com leite, um pão com manteiga, porque dá trabalho. E aí ele vai se negligenciando, né? Vai se colocando em risco mesmo. E quando ele chega na instituição, isso a gente percebe muito rápido. Com a oferta de cuidado que é oferecida na instituição, ele se recupera bem. Mas assim, é um desafio, porque na instituição ele se torna muito longevo. E aí o familiar também é idoso. Então a pessoa que cuida, a pessoa que é responsável também é familiar. E ela não se preparou para cuidar tanto tempo na instituição onde eu atuo. Hoje nós temos 3 centenários, assim, 99, 100, 101, 102, 103. Nossa. E esses filhos, eles, tipo assim, já deu. E eles também, a maioria, é uma época que tinha um filho cedo. Uhum. Às vezes o familiar, numa outra instituição que eu atuei quando eu cheguei no Rio, tinha uma senhora que ela fez 100 anos. E a filha tinha 80. Nossa. E ela tinha uma filha única, que não teve, foi uma opção não ter família. Então, ela ficava desesperada, porque essa instituição era anexa a um hospital. E quando o residente passava mal, a gente tinha que encaminhar para o hospital de forma automática. E ela foi no cartório e fez um termo onde ela... foi o primeiro caso que eu presenciei, que ela foi no cartório e solicitou um termo proibindo, entre aspas, né, solicitando a não internação no CTI. Ela não queria, o plano da mãe... que prolongasse. Ela não queria que... E hoje em dia existe um instituto jurídico para isso, que você pode fazer, inclusive, no cartório. Tem que contar, obviamente, com a presença de um advogado. Não é necessário, não é obrigatório, mas para o termo ficar bem redigido, eles aconselham ter um advogado também para poder assinar o termo, que é a DAV, a Diretiva Antecipada de Vontade. Sim. Que ali você vai dizer quem vai poder responder por você. Sim. No momento que você tiver. E é extremamente importante essa tomada de decisão, né? De fazer essa diretiva antecipada, porque eu já convivi com pessoas que, com autonomia total, sai, vai, vem, fazem tudo, elas dormem autônomas e acordam sem autonomia. Sim. Porque elas tiveram um AVC severo, vai para o hospital e não volta nunca mais a ter autonomia. E aí, quando você não tem as diretivas antecipadas e você não tem o filho, porque automaticamente é o filho, o responsável. E aí, a instituição tem um problemaço. Porque quem você vai acionar? Quem você vai solicitar para responder por aquela pessoa, até mesmo numa pós-internação, né? Porque o quadro é outro. A pessoa tinha autonomia e ela volta com total autonomia. E aí tem toda uma estrutura interna de mudança de comodidade, mudança de quarto internamente, para a gente assistir de uma forma mais completa aquela pessoa com grau 3 de dependência, né? E aí quem você vai
vai acionar para informar que vai haver a mudança. A diretiva, quem faz a diretiva antecipada não se arrepende. A família fica aliviada. E também a gente, falando na família, tem os conflitos familiares. Sim. Que são muitos. Inclusive na parte de alimentos, né? Eu atendo muito essa questão do... nós somos 5 irmãos, mas só eu estou custeando, doutora. Então, vamos entrar com uma ação para dividir todas as despesas. E isso tem acontecido muito. É importante deixar claro que se são 5 irmãos precisam ajudar aquele pai, aquela mãe que está ali. Né? Isso eu acho muito importante deixar claro. Assim, eu tenho uma vivência familiar, né? Da minha avó. A minha avó passou por umas situações complicadas com outro filho dela, porque também existe a questão, assim... Preferido. O preferido, exatamente. A minha avó, ela tem uma questão de... Ela tem um filho preferido. Ela pegou aquele filho ali, só que aquele filho não estava dando o cuidado que ela deveria ter. E a minha mãe assumiu esse cuidado. Só que dentro da minha casa foi uma vivência que eu tive. Então, assim, por isso que eu tô falando abertamente em relação a isso. Dentro da minha casa, eu trabalho, a minha irmã, na época, estudava e a minha mãe trabalhava. E você conseguir uma pessoa de confiança para ficar dentro de casa para você, ao ponto de você sair e deixar o seu familiar ali, saber que ele está sendo bem cuidado, também é muito difícil. Muito. Hoje acho que é um dos maiores desafios, né? Pessoas preparadas. É como acertar na loteria. Sim. Não, e o desafio que a gente teve foi exatamente esse. Porque a minha mãe, no início, falou assim, não, vou deixar ela aqui para ela poder se acostumar e tudo mais. E ela também não tinha muita opção, porque... A gente sabe que existem vários tipos de instituições e existe também a questão do custo financeiro para isso. Imagina um filho só arcando com todo o custo financeiro da mãe. E assim, é um custo que ela não esperava ter naquele momento, né? Porque assim, vou até fazer uma brincadeira. Ela caiu de paraquedas ali e a gente teve que contornar a situação, abraçar a causa. E aí, assim... Dentro de todos os preparos, a gente teve uma pessoa que ficou com ela. A pessoa cuidava bem dela, mas a gente tinha um dilema. As faltas. Quando a pessoa ligar e falar assim, olha, hoje eu não vou poder ir, avisava em cima da hora. Às vezes passou mal. Um acidente de trânsito. Olha, não vai dar pra eu ir. E aí, como é que a gente fazia? Se todo mundo trabalhava. E a minha mãe também, ela tinha muita dificuldade do cuidado da minha avó, de carregar a minha avó, que a minha avó já não estava mais andando direito. Então, assim, no final, a minha avó hoje em dia está numa casa de idosos, né? Ela está numa ILPI, ela é muito bem cuidada. Se você vai tirar a minha avó para passear, ela fica nervosa na rua, porque ela tem o horário dela de comê-la. Não, você já pediu pra guardar minha comida? Porque eu preciso que guarde a minha comida. Que horas são? E ela fica assim o tempo todo, que horas são? Que horas são? Eu falei, por que você quer saber a hora? Não, porque já tá dando minha hora de comer. Porque ela se acostumou com aquela rotina. Hoje em dia, você chega lá, minha avó, ela tá outra pessoa. Eu posso dizer assim, porque trouxe uma sobrecarga, né, ali, assim, uma sobrecarga, inclusive, emocional. A minha mãe, né, ela tem um sentimento muito de culpa, né, de, assim, poxa, eu acho que se tivesse feito alguma coisa diferente, talvez ela teria uma autonomia maior e tudo mais. Só que ela tentou fazer diferente. Foi uma escolha da minha avó. Mas chegou um momento que ela não poderia mais escolher. Que ela precisou que uma pessoa tomasse essa decisão por ela. E entra muito, recentemente rodou muito na internet um vídeo de uma moça, devia ter ali os seus 40 e poucos anos, cuidando da mãe com Alzheimer. E a mãe se sujou inteira. E ela gravou o vídeo ali gritando e tal, e algumas pessoas condenando e tal. E quem tem idoso em casa, ou quem já lidou com algum familiar, alguma coisa, eu, pelo menos, vi daquela mulher um grito de desespero. Pedido de socorro, né? E assim, hoje a família da Bruna, por exemplo, encontrou uma forma, né? Botou numa instituição,
Lá em casa, por exemplo, nós encontramos a forma de encontrar alguém que ficasse ali com os meus avós, mas ainda assim, chegando no final de semana, a gente se reveza e tal, a gente ainda tem algum esclarecimento para buscar algum caminho. Chega algum familiar, ainda que com poder aquisitivo um pouco melhor, porque normalmente que chega lá, que não tem conhecimento nenhum. Quais os principais conhecimentos que as famílias precisam ter dentro da sua visão hoje? Acesso a essas informações, o que é direito da pessoa e o que é violação. Então, assim, isso para mim é o mais importante. Por quê? Às vezes o familiar viola o direito porque ele não sabe qual é o direito. Então, isso é um fato que acontece, né? Recebo pessoas, até mesmo internamente, é uma prática, é uma rotina a gente informar o familiar sobre o processo de curatela, sobre as diretivas antecipadas de vontade. Então, é uma rotina da gente. As diretivas antecipadas de vontade, nós temos uma comunicação com os residentes que têm autonomia. Sim. E o familiar, às vezes, chega filhos novos, jovens, que isso também acontece. O idoso, ele entrou num processo de demência mais jovem. Tem pessoas entrando num processo demencial aos 50, aos 60. Nossa, sim, muito novo. Eu já convivi com um que entrou aos 49. E esses filhos são jovens. Então, eles não têm o conhecimento porque, assim, eles caem de paraquedas, como vocês usaram, né? Ele caiu de paraquedas, aonde ele está na sua vida pessoal, ele está no meio corporativo, onde ele é sugado do trabalho, onde ele está constituindo sua família, com filhos bebês às vezes, e de repente ele tem mais uma responsabilidade que é cuidar, e aí é curatela, porque o processo já está bem avançado. Falta de comunicação e falta de conhecimento existe em todas as faixas etárias e em todas as culturas e em todas as classes sociais. E quando a gente pergunta, né, se tem um diagnóstico de demência feita por um geriatra ou por um profissional, a pergunta que a gente faz já deu entrada no processo de curatela? O que é isso? Não, eu tenho procuração. Aí a procuração que tinha era de antes do processo de demencial, né? E aí a gente tem essa... Para que a procuração vai te dar poderes limitados para algumas coisas, né? Ela não vai abranger, talvez, uma necessidade que você vai ter para um familiar que está em processo de demência. Exatamente. E às vezes a procuração, o idoso ofereceu para esse filho quando ele estava lúcido e orientado. E Sim. aí ele acha que ele está resguardado com isso. E aí a gente informa que não, que tem que dar entrada. Geralmente é quando esse assunto surge, quando eles visitam a instituição, para conhecer a instituição. Então, antes da admissão, essa pessoa que não tem informação nenhuma, que caiu de paraquedas, ela vai ser informada. O primeiro contato que tem com a informação é na instituição de longa permanência. Então, a gente informa. Sim, muitas pessoas chegam e não têm conhecimento de que precisa da entrada do processo de curatela. E a gente tem também uma burocracia, porque aí eles alegam, né? Não vou dar entrada. Não vou fazer nada. É um processo muito longo. É um processo muito longo. A minha mãe passou isso com a minha avó. Escuto muito Foi desgastante. E eu não quero passar por isso com a minha mãe. E aí a gente informa. Infelizmente, a gente não pode institucionalizar sem esse documento, né? E aí a pessoa vai procurar uma outra instituição, onde talvez eles façam, né? Vista grossa e aí recebam. Mas assim... Muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre o que é o processo de curatela, o que são as diretivas antecipadas. Érica, eu queria só mudando um pouquinho de assunto, mas que eu acho muito importante falar, e muita gente
dentro dos processos, não vamos sair tanto, dentro dos processos de curatela eu vejo muita discussão entre os filhos, né? Quando às vezes um dos filhos que entra ali com o processo e aí tem que comunicar aos demais, né? Que aquele processo existe, que é a questão da violência contra o idoso. Tanto a violência física, que é brutal quando chega as notícias, como nós vemos na TV, mas também a violência patrimonial, que às vezes não é tão falada, mas é muito mais comum do que parece, né? E às vezes o processo de curatela mascara também essa violência patrimonial. Nós temos o Estatuto do Idoso, que protege o idoso dessa violência, que temos vários aí artigos de lei, mas ainda vemos, e aí vai, independente da esfera social, idosos sofrendo. O que eu posso te dizer é que, assim, no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, a violência patrimonial com quem tem um alto poder aquisitivo é muito grande, né? Até o cuidado é diferente, né? Os pais, quando eles têm bens, os filhos agem de uma forma, né? E quando não têm bem, muitas das vezes abandonam. Eu vejo muito isso. Sim, porque existem interesses mesmo, né? E uma coisa que eu aprendi também com o passar do tempo, de tantos atendimentos, né, de tantas histórias que os familiares compartilham comigo, às vezes a gente também culpabiliza o filho. Só que aquele idoso, a vida inteira, ele não teve uma boa relação com esses filhos. Sim. Eu ouço histórias de filhos que é de chorar. Verdade. Que o quanto eles sofreram na mão, né, desses pais. E aí, quando aí entra o processo de curatela, eles estão amargos. Eles querem institucionalizar, às vezes, porque eles não tem vínculo afetivo. Recentemente teve até uma decisão, acho que é no Mato Grosso, onde o idoso entrou com uma ação de alimentos, pedindo alimentos para a filha, e a filha, mas eu sofri de abandono afetivo a vida toda. E agora, no final da vida dele, eu vou ter que pagar por isso? E essa questão do abandono afetivo está em alta, né? Com as novas decisões. E aí tem essa questão, assim, que realmente é complexo. Não isenta o filho da obrigatoriedade de cuidar. Mas, assim, o que muitas pessoas criticam e às vezes ofendem os filhos e com frases, né? É um absurdo, não cuida, é um absurdo, não vai visitar, é um absurdo que não leva para passear, é um absurdo que não faz isso e aquilo. E assim, o que eu sempre falo, vocês já ouviram os dois lados da história? Sim. Porque eu não vou criticar um filho que não está todo dia na instituição, com demonstrações de amor e de carinho e de afeto, onde ele nem sabe o que é isso, porque Sim. ele não recebeu uma vida inteira. Mas só o fato dele ter colocado o pai numa instituição e procurar o cuidado, não deixar abandonado, já é uma demonstração dentro daquela ainda proporção. Que seja somente de respeito. Sim, dentro daquela proporção de tudo que ele viveu. Porque, como você falou, existem dois lados. Toda história tem dois lados. E a gente precisa analisar esses dois lados, né? E aí eu estava até conversando com a Renata antes disso, a questão da curatela. A curatela em si, ela é uma proteção para ambos os lados. Porque você precisa prestar contas do que você está fazendo. Para depois não vir um irmão do além, que nunca esteve ali presente, e fala assim, o que você fez com o dinheiro do meu pai? Entendeu? Você vai falar assim, não, olha, eu tenho a curatela dele, tá aqui a prestação de contas, porque ele presta contas para o juízo. E essa questão do processo de curatela ser demorado, eu vejo que hoje em dia tá muito mais célere. Muito mais. A gente tem a vara do idoso. Pelo que, menos assim, a provisória já sai, às já vezes em sai poucos dias. Sim. A gente tem, assim, obviamente, a gente tem passado umas questões em algumas
comarcas, algumas regionais, assim, né? Mas a vara do idoso adiantou bastante, pelo menos no meu ponto de vista, né? Os processos que eu consigo distribuir para a vara do idoso por conta da questão da competência, os processos têm sido céleres, a gente tem conseguido a curatela provisória, já para dar um respaldo aí de pelo menos 180 dias. Essa curatela, ela é renovada, né? A questão também da perícia judicial, essa perícia judicial ela é muito boa, porque não só vai trazer o histórico ali da pessoa, né, do interditando, como também ajuda você a conseguir outros benefícios. Porque, por exemplo, a isenção do imposto de renda. As pessoas não pensam por esse lado, né, dos benefícios que vão colher com aqueles frutos. As pessoas pensam na dificuldade. A gente tem essa mania de evitar fazer alguma coisa. Ah, não, isso vai me tomar muito tempo. Ah, não vou fazer isso porque isso vai me dar trabalho. Mas a pessoa não pensa no que ela vai colher ali na frente. O que eu vou colher disso? Entendeu? Então, assim, eu vejo que toda essa preparação, né? Hoje em dia eu vejo muita judicialização por conta da pessoa idosa, tá? Seja para medicamento, seja para internação, seja... E eu vejo filhos, né? Eu tive uma família que me procurou para entrar com uma liminar para o pai ser internado, porque o pai estava com uma situação de saúde muito complicada. Eles não têm condições financeiras de arcar, porque o que o pai dele precisava passar ali, o custo era muito alto, então eles não tinham esse custo. E aí eles me procuraram para fazer uma liminar para ele poder ser internado e continuar o tratamento ali. A gente distribuiu o processo no sábado, foi num sábado, que ele estava passando muito mal, com muitas dores. E por mais que não tivesse, porque o que o hospital alegava é que não tinha mais solução. Mas como é que um hospital vai dizer para um idoso, por exemplo, você espera a morte, porque não tem mais solução? A gente tem os cuidados paliativos. É isso aí. Entendeu? Então, que seja para ele ficar dentro dos cuidados paliativos, mas o hospital precisa prestar assistência. O SUS precisa prestar assistência, porque nesse caso foi o SUS. Então, assim, a gente entrou com a liminar, eu entrei com um processo de liminar meia-noite, de sábado para domingo. 8 horas da manhã ele já estava no hospital internado. Agora, você tem que movimentar o judiciário para você conseguir um direito que é constitucional, é muito complexo. E as pessoas têm muita dificuldade também de entender isso. Porque as pessoas pensam assim, mas é meu direito, por que eu vou ter que pagar um advogado para entrar com a ação de algo que é direito meu? Porque, mas às vezes não funciona assim. Exatamente. É o sistema. O sistema tá aí. É o sistema. E uma questão em relação a essa demora, Bruna e Renata, a minha vivência, né, com várias curatelas, várias interdições, né, ao longo deste período, o que eu acho, eu compreendo perfeitamente. Principalmente quando você tem conflitos familiares, quando você tem uma questão patrimonial bem, né, abrangente, eu acho que tem que ser realmente, tem que ser debruçado. Feito com carinho, com cuidado. Tem que ser feito com cuidado. Quantas vezes, né, eu recebi perito para fazer Sim. perícia, isso, o assistente social que vai fazer, né, o estudo social, e eu acho que às vezes o tempo é necessário. Sim. Porque não dá para você sair distribuindo, né, curatelas provisórias por aí, e eu acho que o Ministério Público, ele tem bastante cautela, sim. E eles estão exigindo muito mais documentações do que antigamente. Eles exigiam algumas documentações ali. Hoje em dia eu fiz um pedido recente e eu me deparei com uma certidão do cartório. Eles pediram uma certidão do cartório por instrumento público para poder comprovar que aquela pessoa ali nunca passou por nenhuma questão desabonadora da vida. O que antigamente uma declaração, né, de pessoas próximas era válida. E assim, quando a juíza pediu, eu parei, eu falei assim, gente, mas
Já entrei com vários processos, nunca hoje tinha se pedido pede isso. até, em alguns casos, um antecedente criminal. Sim. Né, de quem vai ser ali o curador, né? E eu acho E importante. Eu acho que tem que pedir mesmo. Importante. Porque Pede um laudo médico uma da curatela, pessoa que vai cuidar. Sim, também. Uma curatela, dependendo da idade da pessoa, porque como eu falei, né, tem pessoas entrando no processo demencial aos 50 anos. E vai viver mais 30, mais 40, dependendo do cuidado, da assistência que receber, né? Tem muito tempo para você... esse patrimônio que se existe, né, tem que ser revestido para a pessoa. Com certeza. E aí, né? Se não tiver essa mão pesada em cima, essa pessoa vai ficar sem resguardo, né? Vai ficar desassistida em algum momento. Sim. Caminhando para o final, porque passa rápido. E eu acho que a gente não falou nem um terço do que esse tema abrange. Porque, de fato, assim, mexe com todo mundo. Né? Mexe com as famílias, mexe com o próprio idoso, mexe em várias esferas. Mas a gente pode marcar vários outros bate-papo, que eu acho que vai surgir dúvida, o pessoal vai mandar e a gente pode marcar vários outros bate-papos. Até eu fiquei com algumas coisas que eu quero saber também depois, como é que eu vou fazer. E assim, que dica você daria? Vamos pedir assim 2 dicas, tanto para o idoso, né? O idoso que às vezes vai estar vendo esse bate-papo nosso e às vezes ele é o idoso sem família, né? Como ele se preparar, como ele se precaver, ou quem está caminhando aí, né, para a melhor idade, mas também que dica você daria para as famílias para cuidar dos seus idosos? Em relação ao idoso, e até mesmo assim, eu estenderia para quem ainda não é idoso, se preparar para o envelhecimento. Porque com a oferta que a gente tem de tecnologia, com o acesso à saúde que a gente tem, nós vamos viver muito. Sim. Então, assim, em relação à parte burocrática, se eu não tiver familiar, né, como eu sempre uso da empatia para como eu faria se eu não tivesse família. Eu iria fazer vínculo com alguém. O vínculo afetivo. Eu não posso viver sozinha no mundo. Eu preciso ter redes de apoio. Sim. Eu preciso fazer vínculo afetivo. Tem alguém neste universo que vai fazer um vínculo afetivo comigo e que vai acrescentar na minha vida e eu posso acrescentar na vida dessa pessoa. E uma pessoa que eu queira viver, ter convívio o resto da vida. Essa pessoa seria aquela que eu iria dedicar, né, o meu cuidado. Sim. Se eu precisasse de cuidado, quem eu gostaria? E às vezes que é a pessoa de confiança. Quem eu confiaria a minha vida? Sim. O meu patrimônio, a minha saúde. Se eu perder hoje a autonomia, até mesmo eu tenho 2 filhos, né? Até mesmo eu penso, qual dos 2? Sim, eu só tenho uma, às vezes eu fico, e se a minha filha faltar? No caso da minha mãe, a minha mãe tem isso bem... cada um dos filhos, ela delega uma função. Então, assim, eu teria essa preocupação de ter uma rede de apoio, até mesmo quem não gosta da convivência, mas às vezes é um afilhado, um sobrinho, um amigo, ou filho de um amigo. E até mesmo se eu não tenho nenhuma rede de apoio, um profissional. Sim. Um profissional da área, eu encontraria, eu já convivi com isso, tá, meninas? Um escritório de advocacia que representa aquele idoso, porque ele não teve nenhum vínculo com ninguém. Então, eu pensaria e eu atribuiria a alguém antes mesmo das perdas chegarem. Sim. Eu tenho que, hoje, aos 46 anos... 45, eu não fiz ainda 45. Aos 45 anos, a quem eu delegaria? A ausência de mim, né? Se parasse, se eu perdesse a minha autonomia, a quem eu delegaria o meu cuidado? Quem sabe como eu gostaria de ser cuidada?
Essa para a pessoa que está ficando idosa ou que já está. E para a família, se cuida. Cuida porque quem está no cuidado, quem está na linha de frente do cuidado de um familiar, pode cair doente amanhã e não conseguir cuidar de si e nem do outro. Rede de apoio. Uma família que tem, sempre tem. Eu já convivi com uma família de uma residente com 9 filhos e um era o responsável, era um que chegava junto e que assumia. Era um para tudo. E não era o escolhido por ela, vê se pode. Não era o normalmente preferido. é não assim. era o preferido. O preferido estava em um outro país. Então, para as famílias, né, se ajudem, se apoiem. Não dá para você se esquivar, não dá para você achar que aquilo não te pertence. Sim. Que nunca vai precisar de cuidados, porque você também vai chegar no momento que você vai estar naquela posição de ser cuidado por alguém. E outra coisa, Bruna e Renata, mais profundo ainda. Quando você tem filhos, a forma como você lida com os seus pais é o exemplo que você dá para os seus filhos. Sim, com certeza. E depois não reclame quando seus filhos não quiserem cuidar de você, porque você negligenciou seus pais a vida inteira e eles aprenderam que é assim que é cuidar. Que é assim, verdade. Então, assim, para a família, precisa ter o autocuidado. A filha ou o filho, quem quer que esteja, né, precisa assumir. Não tem super-homem e mulher maravilha nesse processo. Então, esse cuidado, esse autocuidado, buscar cuidar da sua saúde, manter a sua saúde em dia, buscar uma rede de apoio, fazer uma terapia. Isso é extremamente importante. Porque pense que se você se ausentar porque você não se cuidou, quem vai assumir a frente no seu lugar? Exatamente. Exatamente. As pessoas me perguntam muito assim, nossa, você é tão nova, mas você se interessa por um assunto, o envelhecimento. Por que o envelhecimento? Eu acho que é um assunto pouco tratado. As pessoas... eu sinto muita falta de informação. E eu vivi isso, né? Vivi isso com a minha avó. A minha mãe trabalha numa instituição de longa permanência há muito tempo, então eu também tive essa vivência em relação à minha mãe, os exemplos que a gente tem na nossa vida. Tanto que recentemente eu tive a oportunidade de participar do livro Empreendedoras da Lei. E o assunto que eu fiz questão de trazer no livro foi um assunto que não foi abordado ainda, né? Que foi a judicialização da pessoa idosa. Eu trouxe ali as questões da curatela, da diretiva antecipada de vontade, trouxe os instrumentos jurídicos, trouxe a questão da vulnerabilidade, porque eu entendo que tem muitos idosos vulneráveis. Trouxe a questão dos cuidados paliativos, que eu também acho muito importante ter em mente. E a questão da judicialização, né? Porque vira um tabu. Não pode judicializar, não pode entrar. As pessoas ainda... Eu sinto que as pessoas ainda têm um pé atrás, assim, com a questão de entrar com um processo para requerer os seus direitos. Sim. Né? Principalmente quando a gente envolve família, a gente envolve sentimentos, a gente envolve pessoas. Principalmente os idosos, né? Então, assim... Eu acho que foi um tema muito importante. Obrigada, a Renata, Érica, que faz essa parte de família também, né? Essa questão da sucessão, ela sabe o que é isso, a confusão que causa quando a pessoa não se prepara lá atrás, é um caos. Então, assim, quero te agradecer, tá? Por ter vindo, quero te agradecer por ter contado um pouquinho da sua experiência pra gente, né? E, com certeza, a gente vai voltar a conversar. Eu acho que aquilo que nós falamos aqui, algumas coisas na vida são fatos. Envelhecimento é um fato, né? Todos nós, se assim Deus permitir, vamos envelhecer. E eu quero. Né? Eu também quero. E eu sei que eu vou ser uma pessoa muito chata. Eu quero. Eu brinco já lá em casa já com a minha filha. Eu falo, olha, eu vou ser uma velha chata e vou perturbar e me ature. Em relação a essa questão de ser chato ou não, eu tive um professor no curso de geriatria e gerontologia, um teólogo, e ele falou bem assim, essa frase marcou, né, o resto da minha vida. Não existe um velho chato.
existe um jovem chato que envelheceu. Perfeito. Sim, é verdade. Perfeito. Eu já sou chata, segundo ela, então eu tô bem nesse caminho. Érica, muitíssimo obrigada, de verdade. E que a gente possa marcar outras conversas sobre isso, que esse tema fique para além, que a gente traga para o nosso dia a dia, entendendo a importância de envelhecer bem e também cuidar dos nossos velhinhos que já estão conosco aqui, né? E para você que está nos assistindo, se prepare, se organize. Organize a sua casa, organize a sua família. Coloca a sua família em ordem. Até a próxima. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês poderem fazer perguntas e dar a dica do próximo tema que vocês querem conversar aqui com a gente. Até a próxima.